Hora do noticiário aqui no Estúdio Univesp. E para esse momento já está ao nosso lado Tatiana Bertoni. Tem aqui os destaques dos jornais. Tem informação que também não está nos jornais sobre as eleições na Argentina. Claro, os desdobramentos também no Enem no fim de semana. Bastante coisa hoje, hein, Tatiana? Bom dia. Muita coisa. Final de semana agitado. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Vamos começar dando uma olhadinha, então, na Folha de São Paulo, que destaca a seguinte manchete. Antes da gente começar com a Folha, só para dizer que os jornais hoje, eles foram cada um para um rumo diferente, levando em consideração, claro, a crise que assola Brasília e o governo federal, mas, de qualquer maneira, cada um deles escolheu um tema. A Folha de São Paulo fala sobre as pedaladas bancam grandes empresas e produtores rurais. Cerca de 35% dos valores envolvidos em manobras contábeis financeiras financiaram grupos de médio e grande porte. O que lhe chamou a atenção que essa questão é diferente do que o ex-presidente Lula havia dito e também a presidente Dilma Rousseff, de que as pedaladas fiscais teriam sido utilizadas para pagar benefícios sociais como Bolsa Família. A fatia das pedaladas ligadas à execução de programas sociais é minoritária, diz a Folha de São Paulo. Para setores da oposição, a manipulação contábil é motivo suficiente para abrir processo de impeachment da presidente Dilma. O que a Folha de São Paulo diz, Cássia, é que cerca de 35% dos valores envolvidos nas manobras contábeis, ou seja, as consideradas pedaladas, estão relacionadas com financiamento subsidiado para empresas e produtores rurais de médio e grande porte. De acordo com cálculos do TCU, o Tribunal de Contas da União, que reprovou as contas federais de 2014, o expediente retirou indevidamente 40 bilhões da apuração da dívida pública. Desse total, aproximadamente 14 bilhões tinham ligações com esses setores. Esses dados que a Folha de São Paulo destacou foram dados enviados pelo BNDES e pelo Banco do Brasil para o jornal Folha de São Paulo. Ou seja, como eles dizem, contrariando então as informações do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Tem uma outra reportagem interessante, Tatiana, que fala, de certa maneira, a respeito desse assunto, mas em outro âmbito, no âmbito estadual, que está também na Folha de hoje, dizendo o seguinte: estados também fazem manobras fiscais, né, conhecidas como pedaladas. Ao contrário da gestão de Dilma Rousseff, até agora nenhum governador teve contas reprovadas pelos tribunais. E aí o que essa reportagem diz aqui? Que assim como a presidente Dilma Rousseff, alguns governadores aqui do país também recorreram a manobras contábeis para conseguir fechar as contas no ano de 2014. Só que, diferentemente da presidente, nenhum teve até agora as contas reprovadas, no caso, nos tribunais de contas estaduais. Em Goiás, no Paraná e no Distrito Federal, auditorias das contas estaduais fizeram comparação direta entre as medidas dos governos locais e as pedaladas fiscais do governo federal em 2014. No Rio e em Goiás, as medidas foram questionadas em uma auditoria pelo Ministério Público de Contas, que é um órgão que auxilia os tribunais de contas, o que não impediu que as contas de 2014 fossem aprovadas pelos conselheiros. E aí, lógico, tem a resposta aqui dos responsáveis pelos estados que foram citados na reportagem da Folha de São Paulo. Todos foram unânimes ao negar irregularidades. Os que tiveram as contas aprovadas pelos tribunais, e aí caso de Rio de Janeiro e Goiás, usaram isso como argumento. Via advogado, o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, afirma ter convicção da regularidade das contas. A Bahia informou que as despesas deixadas para 2015 são, aqui nas palavras, né, do representante, pouco representativas. Questionável, a gente pode dizer assim, né? Continuando a nossa leitura aqui pela Folha de São Paulo, Cássia, antes de continuar com as demais notícias, vale a pena chamar a atenção por uma foto muito bonita e colorida que estampa logo o topo da Folha de São Paulo. A gente vê ali uma índia, a índia Amirella, em um desfile em Palmas. O que aconteceu é que esse final de semana ocorreu os Jogos Indígenas lá em Palmas. E aí, abrindo essas comemorações, houve então um desfile com trajes ali típicos indígenas e essa índia, a índia Amirella, participou desse desfile. Vestindo adornos típicos, mulheres desfilam em jogos indígenas. Nós conseguimos ver ali todos os índios com celulares, registrando aquele momento. É interessante curioso, quando a gente estuda, principalmente a história, e traz a história para os dias de hoje. Isso a gente pode discutir em alguns momentos aqui na Univesp TV. E as pessoas questionam, né? Por que os índios têm tanta tecnologia, assim? Realmente a gente tem que lembrar que os índios, eles têm uma cultura, mas não pararam no tempo, né? Claro. Nós também não paramos no tempo. Os índios aí para provar que estão muito conectados, utilizando celulares, smartphones ali para registrar esse momento. Né? A foto ela chama a atenção para os adornos típicos, né? Então, na vestimenta, nos
colares, parte da pintura corporal, mas se a gente olhar para o rosto da Índia, a gente vai perceber que tem uma maquiagem ali, um esfumado no olho, que não é exatamente indígena, é uma coisa bem mais contemporânea e acaba fazendo ali um coro, digamos assim, esteticamente falando e até de comportamento com os celulares nas mãos dos outros índios que estão tirando as fotografias. Exatamente. Bom, continuando aqui pela Folha de São Paulo, tem algo importante aqui embaixo, Cássia, que diz que o prazo de cadastro de domésticos termina no dia 31. Então, os empregadores domésticos têm até o próximo dia 31 para cadastrar no E-Social, que gera a guia para recolher os benefícios aos trabalhadores. O prazo vale para contratados até setembro. Muda a regra depois, Cássia, porque a partir de então o cadastro será feito um dia antes do início das atividades dos empregados. Então tem que entrar no site E-Social, que é ligado à Receita Federal, e lá gerar essa guia para poder fazer então esse cadastro dos empregados domésticos. Outra questão importante também que a Folha de São Paulo destaca e que a gente vai abrir um pouco mais de detalhe agora, até porque pensando que os jornais de hoje foram jornais fechados na noite anterior, ou seja, os dados não estão tão atualizados, que é em relação às eleições na Argentina. A Folha de São Paulo chama a atenção aqui para uma apuração parcial que indica um segundo turno na Argentina. Mas a gente vai atualizar esses dados. Eu vou abrir aqui, então, uma nota do jornal O Globo, uma nota de agora, de manhã. Só está carregando aqui. Eleição presidencial da Argentina terá, sim, segundo turno. Então, o candidato do kirchnerismo, Scioli, lidera a disputa com o prefeito de Buenos Aires, o Macri. Então, a Argentina viveu nesse domingo a eleição presidencial mais acirrada nos últimos 32 anos. Desde o retorno da democracia em 83, o país não era cenário de uma disputa pela presidência, na qual nenhum analista político se atrevia, após encerrada a votação, a prever um resultado. Somente cerca de 6 horas depois, começaram a ser divulgados os primeiros números oficiais que confirmaram que haverá, pela primeira vez, um segundo turno na disputa presidencial no país. Então, com 90,68% das urnas apuradas, o governador da província de Buenos Aires, o candidato do kirchnerismo Daniel Scioli, e tido como favorito pelas pesquisas, tinha 36,21% dos votos. E seu principal adversário, o prefeito portenho e candidato da aliança opositora, Maurício Macri, tem 34,7%, então, dos votos apurados. Houve quase um empate técnico que supõe uma enorme derrota para o peronismo oficial, que confiava vencer no primeiro turno e agora vê como mais provável uma derrota no segundo turno em 22 de novembro. Então, 22 de novembro, segundo turno. Lembrando que a atual presidente, a Cristina Kirchner, vai entregar a presidência para o sucessor no comecinho do mês de dezembro, mais precisamente no dia 10, e até agora com uma aprovação de cerca de 50% do governo dela, de acordo com as pesquisas mais recentes. Exatamente. Vamos voltar agora para os jornais diários. Vamos olhar aqui rapidamente o jornal O Globo, que resolveu também falar das pedaladas, mas sob um outro aspecto. O governo retira pedaladas e o rombo será de até 50 bilhões de reais. Congresso Nacional receberá proposta com rejeição de déficit. Então, o governo federal enviará ao Congresso Nacional até amanhã a mensagem propondo mudanças na meta fiscal de 2015. O documento projeta um déficit entre 45 e 50 bilhões de reais e exclui as chamadas pedaladas fiscais, atrasos no repasse de recursos aos bancos públicos para melhorar artificialmente o saldo das contas públicas. O governo aguardará o posicionamento do TCU para regularizar essa divisa. E se poderá ser paga à vista, dívida, e se poderá ser paga à vista ou em parcelas. Esse, então, o principal destaque do jornal O Globo, que aqui embaixo fala rapidamente também, uma matéria especial, fraudes com RG falso dão prejuízo de até 11 bilhões de reais, uma matéria exclusiva aqui do jornal O Globo. Vamos olhar o Estadão, Cássia, que fala um pouquinho mais sobre algo que foi tema nesse final de semana, que foi o Enem. Antes da gente chamar a atenção para o Enem, vamos dar uma olhada na manchete principal do Estadão, que diz: proposta de ajuste fiscal avança pouco no Congresso. A gente sabe que recentemente houve ali uma coletiva de imprensa do governo federal apresentando quais eram ali os argumentos e as possibilidades para fazer com que as contas fossem mais enxutas, vamos dizer assim. O Estado de São Paulo chama a atenção dizendo que das 12 propostas principais, a única em vigor foi definida por decreto, que foi a questão de diminuição de ministérios. O restante depende do Congresso e ainda não avançou nada. A gente pode dizer que nesses últimos um mês e meio, desde essa coletiva de imprensa, a grande questão discutida pelo governo e pela oposição foi a questão do impeachment, a questão das contas, ou seja, essas propostas andaram quase nada, né? Rapidamente aqui embaixo,
A gente tem uma imagem ali, uma das imagens que circulou na internet nesse final de semana, que foi sobre o Enem. Então, a gente teve a prova no sábado e no domingo. Ontem, prova de matemática e principalmente de redação. E nós temos ali, então, o Estadão chamando a atenção. Violência contra a mulher é tema da redação do Enem. Os grupos feministas, enfim, e principalmente as pessoas que discutem essas questões de violência contra a mulher, comemoraram muito no final de semana, até porque a prova tocou nessa questão na primeira questão, a gente pode dizer assim, a primeira pergunta da prova no sábado, tinha a ver com a questão feminista, sim. Citou inclusive Simone Beauvoir, né? E aqui ontem a prova também falou especificamente contra a violência em relação às mulheres. Então, o tema, a persistência da violência contra a mulher no país, causou polêmica ontem nas redes sociais, junto de uma questão de prova sobre feminismo. É interessante a gente chamar a atenção dessa polêmica, Cássia, eu até separei aqui uma nota interessante, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, algumas entidades, alguns grupos políticos, principalmente, veem essa questão como uma questão ideológica, a gente pode dizer assim, que foi o caso do deputado federal Jair Bolsonaro e também do deputado federal Marcos Feliciano e pastor Marcos Feliciano. Eles disseram, a gente pode reproduzir aqui, na matéria do G1, olha, parabéns aos participantes do Enem. Pena que não podemos dizer o mesmo em relação ao MEC, responsável pela elaboração das questões da prova do Enem deste ano. Infelizmente, o que é para ser um momento de júbilo entre toda a sociedade, estudantes, seus familiares e os mestres responsáveis pelo futuro, mais uma vez se torna instrumento para que alguns infiltrados mostrem suas garras fétidas e invistam sobre a formação intelectual. Isso destacou aqui o pastor Marcos Feliciano na sua página no Twitter, sociais, exatamente. E o deputado Jair Bolsonaro disse: mais ou tão grave quanto a corrupção é a doutrinação imposta pelo PT junto à nossa juventude. Ou seja, o João não nasceu homem e a Maria não nasceu mulher. Destacou aqui, então, Jair Bolsonaro. Claro que essas foram os coros, assim, criticando, mas muitas entidades comemoraram a escolha do tema, não é isso? Em relação a essa questão que eles tanto criticaram aqui, tem uma pergunta bem objetiva, né? E eles colocaram um texto da Simone de Beauvoir para introduzir essa questão. O texto é o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Isso é a frase dela. Em seguida vem a questão, que é uma questão histórica. Vem Exatamente. Aqui. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, e aí as alternativas, quais foram as marcas deste movimento. Ou seja, uma questão 100% histórica e objetiva. Sem e uma que questão tem ali, doutrinária, como ele havia colocado. E tem ali um texto introdutório de uma autora bastante importante. E depois a redação sobre a persistente violência contra a mulher, que é um fato, né? Infelizmente, a gente tem uma série de estatísticas para corroborar isso. Exatamente. Lembrando também que o Enem, além dessas questões importantes ideológicas ou não, as questões de conteúdo, foi marcado também pelos sempre atrasadinhos, né? A gente viu que foi um show de imagens de pessoas tentando entrar. Como principalmente tem todo ano, né? Exatamente. O Estadão mostra ali, então, uma moça que, assim que chegou, o portão estava sendo fechado, o pai empurrou para que ela conseguisse entrar. Então, a gente tem imagem ali da moça sendo empurrada pelo pai e conseguindo entrar, então, para fazer a prova. Conseguindo levar um tombo também. Um tombo, já com o joelho ralado, vamos dizer assim. Rapidamente, antes de terminar, Cássio, eu queria chamar a atenção para uma matéria que tem aqui no Estadão. Rapidinho, uma pesquisa Ibope que diz que de maio de 2014 até agora cresceu a rejeição ao ex-presidente Lula em relação à possibilidade dele como candidato nas próximas eleições, nas eleições de 2018. Mas, por outro lado, ninguém faturou com isso, diz então essa matéria aqui do José Roberto de Toledo. Os que dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum subiu de 33 para 55, mas também subiu a rejeição de Aécio Neves, Marina Silva e outros políticos. Fica então a sugestão para quem quiser dar uma olhadinha no Estadão, falando sobre essa pesquisa Ibope, muito interessante em relação à pesquisa, em relação às eleições presidenciais de 2018. Muito bem. Com essa notícia, a gente vai encerrando o Estúdio Univesp de hoje. Lembre-se, a partir das 9 da noite, tem a reapresentação do programa História. Um bom dia para você. E amanhã, terça-feira, é dia do programa Fala Doutor com Rodrigo Simon. A gente espera por você. Tchau.